Olá, bem-vindos ao nosso canal do YouTube, mais um vídeo hoje e hoje estamos em Santos, na praia, gente. Aqui tem 132 metros quadrados, mas temos um garden que tem 155 aí juntando essa parte externa. E gente, apesar de estarmos na praia, a proposta é um estilo super urbano, a gente quis trazer uma pegada nova-iorquina. Acompanhe esse vídeo com a gente até o final que a gente vai mostrar todos os detalhes para vocês. Vamos começar então aqui por essa entrada, que é a entrada social. Aqui a gente tem a parte da cozinha, mais pra frente depois nós vamos aqui entrar para vocês olharem como que tá esse cantinho. Aqui a gente escolheu a tinta azul Grécia, então essas portas a gente não pintou com aquela tinta à base d'água, pintamos com a laqueação mesmo. Então veio uma pessoa especial aqui e ele pintou, fez toda a parte de laqueação das portas. Mas agora eu quero mostrar um pouquinho do banheiro para vocês. Depois a gente vai entrar aqui nesse ambiente da sala, mas vamos aqui conhecer um pouquinho. Aqui a gente usou um revestimento da Atlas, é uma cerâmica 20 por 20, ela chama Fez. E aqui a gente também colocou essas portinhas que elas têm essas almofadas, né, aqui. Então é um azul e as portas também foram laqueadas, mas a marcenaria que laqueou essas portinhas. Essa bancada, ela já é da construtora. A gente também escolheu aqui junto com a cliente um frontão um pouquinho maior, então a construtora deu a opção de um personalize, então a gente escolheu tudo aqui com ela e aplicamos depois, né, trocamos aqui, inclusive é da Deca essa torneira, a cuba também é da Deca e ela já tem essa válvula aqui dentro que você pode clicar, né, abrir e fechar e ela trava. Lógico que esse apartamento, né, lá no começo que a gente falou, tem uma pegada mais industrial, a gente quis trazer um pouco mais, né, nova-iorquino, então a gente colocou aqui todos os metais pretos, inclusive a luminária, o espelho, essa parte aqui também, né, da torneira, a gente quis trazer esse ar um pouquinho aí mais industrial. Aqui nós temos um papel de parede também, ele tem essa sensação jeans, né, para combinar aí com esse azul Grécia maravilhoso, então ficou muito interessante. Agora eu quero ir lá com vocês aqui nessa parte da sala para vocês entenderem um pouquinho, né, o que a gente aprontou aqui nesse apartamento. Eu acho que é uma das partes mais gostosas aqui, essa área de convivência, família, para todo mundo ficar junto aqui. Então a gente pensou nesse super espaço aqui para a família curtir junto. Como a gente comentou com vocês, é um estilo muito urbano, né, com essa pegada nova-iorquina. Então vocês vão ver aí muito tijolinho, cimento, essa coisa também de serralheria, preto. A gente trouxe essa proposta que ficou realmente incrível. Mas vamos conhecer aqui essa mesa de jantar. Essa mesa é do nosso parceiro Cicote, é uma folha natural aqui. É uma mesa de 8 lugares, gente, mas cabe até 10, porque dá pra colocar mais 2 cadeiras na ponta. A proposta de projeto foi realmente encostar ela lá, né, pra gente ter esses 8 lugares e cabe mais um lugar aqui. Mas eu não posso deixar de falar desse tijolinho que tá aqui atrás de mim. E ele, assim, desenha essa sala, assim, de maneira incrível. A gente nem quis colocar quadros aqui. A cliente falou, você acha que eu coloco algum quadro? A gente falou, não, esse tijolinho brilha aqui, tem que ser ele. Ele tem essa tonalidade, ele tem um pouco de irregularidade, você vê essa diferença dos tons mesmo, é a personalidade do tijolinho, ele é da marca Brick. Então depois eu coloco na descrição para vocês o nome, mas assim, ficou incrível. E era um dos primeiros itens que a gente escolheu aqui junto com a cliente, foi esse tijolinho, que realmente compôs aqui nessa sala para trazer todo esse charme. E outra coisa importante também que a gente usou muito nesse projeto, que eu acho que foi um grande diferencial, gente, é essa pintura em cimento queimado no teto. A cliente ficou preocupada, né, Flá? Chamou a gente e falou assim, meninas, quero pintar o teto de cimento queimado, vai ficar escuro? Será que o ambiente vai fechar muito? E a gente junto com ela falou, não, vamos entrar nessa proposta.
vamos fazer. Eu acho que a gente fez umas 8 opções no projeto 3D, né? Isso, a gente trabalhou muito, né, para entender. Para entender tudo isso, e a gente também trabalhou aqui com essa parte dos perfis. Então, a construtora fez um pré-projeto com a gente, né? Eles fizeram toda a parte de demolir, construir, a iluminação, hidráulica. Ai, tem surpresa lá na hidráulica da lavanderia. A gente mudou a lavanderia de lugar. Mudamos a lavanderia. Só mudamos de lugar. Então, tudo isso foi executado junto com o nosso projeto. Então, o projeto direto andou... pela construtora, né? O projeto andou com a execução da obra. Então, como a gente, né, fez um projeto de layout aqui bem diferente também, integramos tudo, então toda essa parte de obra foi compatibilizado aí com os nossos projetos, né? Essa iluminação ficou linda, né? A gente trouxe esses pendentes aqui, né, Flá? Sim. Esses pendentes foram escolhidos, da loja chamada Lustreco. E ele tem formatos, esses dois da ponta são iguais, mas o do meio é diferente, né, o formato, e a gente trouxe essa diferenciação de altura, e eu acho que ele ficou lindo, né, com esse espelho que foi desenhado, inclusive, também. Isso. Essas molduras em serralheria, todo o próprio espelho foi desenhado pelo escritório também, e acho que aqui na mesa de jantar o que ficou também, que a gente não deixou, foi esse ar-condicionado cassete. A gente tem usado muito ar-condicionado cassete nos nossos projetos, principalmente projetos como esse, que a gente quer deixar as paredes muito livres, né? Então a gente usa essa opção de colocar o ar-condicionado no teto. E, gente, fiquem tranquilos, porque é um ar-condicionado que cabe em 15 centímetros de altura, que é uma altura padrão de forro, é a altura padrão da construtora. Então a gente já fez aqui esse ar-condicionado durante o processo aí com a construtora na execução. Aí tem um ponto aqui, depois a gente vai mostrar que tem um pontinho lá na também da varanda. Mas vamos falar aqui dessa entrada, né? A ideia é que tem um banco, né, também, né, Flá? Daqui um pouquinho mais pra frente, a nossa cliente vai comprar aqui, né? A gente vai mandar fazer, na verdade, essa peça. É uma peça do mesmo acabamento das cadeiras, que são em nogueiras. E também tem essa telinha aqui atrás, né? Então, essa tela mais escura vai ser aqui a parte da sapateira. Essa cristaleira é uma cristaleira também, um móvel pronto. Ela tem esse vidro canelado. Gente, fica muito lindo, né? A nossa cliente muito caprichosa. E aqui, né, a gente também colocou várias plantas. Acho que as plantas, né, conseguem deixar o ambiente mais charmoso, mais elegante também. Mas agora a gente quer falar um pouquinho dessa sala, né? Em seguida da sala de jantar, a gente tem a sala de estar, né? O piso aqui usado, gente, é o mesmo, tá? Em toda essa área social, a gente só muda o piso na área íntima. O piso utilizado aqui, essa pegada um pouco de cimento, ele chama Cement Block. É uma peça de 80 por 80. 80 por 80. Então a gente usou em tudo, e vocês vão ver que esse visual integrado, assim, a gente sempre gosta, né? Dá uma amplitude. Agora vamos falar desse sofá que vamos. Até tem uma conexão aí, tem USB, tem tomada. Conecta com Alexa, ele comando de voz, né? Mas ele é muito legal, gente, porque assim, é um toque tão... Aquela, né? Não vai funcionar bem na hora, né? Como eles têm um casalzinho de gêmeas também, né? Duas então filhas. isso facilita para que as crianças consigam aí abrir, fechar o sofá, utilizar a televisão, né? Então é muito mais fácil. Ela não precisa, né, da ajuda de um adulto. Mamãe, papai, puxa o sofá pra gente. Então elas mesmas conseguem fechar aqui o sofá. E o que é legal desse sofá, que os sofás retráteis, né, normalmente tem uma caixa atrás. E esse do nosso parceiro Cicote, o grande diferencial dele também é porque ele é muito slim atrás. Até esse encosto, ele se torna utilizável, né? Sim. Então ele tem realmente esse desenho mais arredondado, né? Esses formatos mais orgânicos. E também não tem aquela caixa atrás. Ele fica realmente incrível, lindo, né? Com esse linho aqui. A gente escolheu um linho cinza um pouco mais escuro. Nossa cliente também estava preocupada. A gente falou, 2 crianças, não pode ser um sofá claro, socorro, né? Mas a gente impermeabilizou também. Tudo, fez tudo. Então a gente pensou aqui fazer toda a impermeabilização para que eles possam curtir, usar também, sem ficar com aquela preocupação, né? Se vai sujar ou não. Se o pezinho, né, vai ficar sujo no sofá. E eu quero falar desse tapete maravilhoso, né? É um tapete, né? A gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, a gente gosta muito de usar. É um tapete de lã PET. Isso quer dizer que é plástico mesmo, né? Então, esse tapete aqui, ele é incrível. Eles também têm uma cachorrinha, Pipoca. Daqui a pouco a Pipoca deve estar por aqui com a gente. Mas é muito fácil. Se elas estão aqui, derrubou alguma coisa, a criança brinca, ou até a própria cachorrinha, acontece algum acidente, é muito prático, muito fácil de limpar.
esse tapete. Não é um tapete igual que tem pesado, fibra, né, de algodão, que se você deixar cair alguma coisa vai manchar. Então, esse aqui você pode limpar, passar escovinha, água, né? Esse é muito interessante. Vamos falar um pouquinho daqui, então, dessa parte do móvel. A proposta era trazer aqui, né, algo mais clean, linear. A gente tem uma TV bem grande e aqui a gente deixou vazado as portinhas para que passar mesmo, né, a parte do controle remoto, o IR. Aqui tem o soundbar e aqui a gente fez uns gavetões. Então é um gavetão com fecho-toque, bem interessante, bem legal. E a marcenaria aqui, quem produziu foi a Biblos. Então toda a parte de madeira, a parte de laca, exclusiva da loja também, né? É, ficou lindo. E nessa transição aqui, a marcenaria inclusive revestiu aqui, porque aqui a gente tem uma viga passando, né? Aqui que é a antiga porta de acesso para a varanda era bem aqui, né, Flá? Isso. Então a gente tirou a porta para acesso à varanda e fez a integração. Então a gente sempre tem que manter aquela viga aqui em cima. Então, já pra gente trazer, né, a gente veio com essa super prateleira em volta de toda a sala e também já aproveitamos e revestimos essa viga aqui que faz essa transição para a área gourmet, a área da churrasqueira, né? É, a gente, né, ficou pensando, gente, a área gourmet, vai lavar, tem que ter a caída, tem que ter o ralo. Então isso também, né, é um pouco difícil, né? Ah, eu vou colocar aqui uma bancada. Gente, querendo ou não, a gente tem que ter essa caída. Então, para regular toda essa bancada, né, aqui tem uma altura, ali tem uma outra altura. Então a gente pesquisou, entendeu, para fechar aí também com a marmoraria, para que ficasse, né, não ficar no mesmo nível, mas que a bancada também ficasse, né, certinha por conta da caída. Depois a gente mostra aqui o detalhezinho que a gente fez um ralo linear, que fica bem interessante e bem confortável também, né, para usar a varanda. E aqui é uma bancada preta, São Gabriel mesmo. A gente fez todas as derivações de elétrica, tem um cooktop aqui 220 também. A gente não optou por usar coifa, porque é algo assim, né, bem... mais esporádico mesmo, né? Bem pontual, fazer... Um fundi, todo mundo sentado aqui. E a gente colocou essa luminária também, que é da Lustreco, né, muito bonita. E aqui tá o nosso ponto de ar-condicionado. É, a gente comentou, né, que a gente usou os perfis de sobrepor aqui. Esse a gente falou em um dos nossos vídeos, gente, como o forro é resistente, quando a gente faz a proposta de iluminação, a gente nunca gosta de fazer esses perfis de embutir com medo de comprometer a estruturação do forro. Então, olha como o perfil de sobrepor vem super bem. E aí tem os spots de embutir. Essa composição, gente, da iluminação, realmente a gente gosta muito de usar e não compromete a estrutura, que é uma parte importante, né? Vamos manter o que já existe também, vamos manter né? o que já Porque existe. dá muita dó também a gente cortar, demolir um forro só para instalar um perfil novo. E vamos falar aqui desse ladinho. Vamos falar da churrasqueira. Aqui na churrasqueira, eles usam bastante. Então, nós optamos de fazer essa caixa aqui. Isso é muito importante, porque depois isso não vai derreter, não vai comprometer todas as fitas de borda que tem aqui, né, na parte das gavetas. Se bem que aqui é uma pintura, então é muito mais difícil disso acontecer. Mas aqui embaixo, a gente optou por fazer um gavetão e tem essa caixa aqui que protege toda a madeira, isso é muito importante. Aqui já, né, a construtora já entregou toda essa parte de churrasqueira, a gente manteve, e a ideia aqui também, para ser bem clean, foi subir esse frontão aqui todinho, né, em volta ali da churrasqueira atrás, e a gente colocou essa prateleira também. Então, todo o acabamento da bancada é o mesmo acabamento aqui que vem atrás do backsplash, né? Nós temos as torneiras também, essa bancada a gente executou, vinha uma bancada, mas aí a gente pensou, não, vamos fazer aqui, né, o mesmo acabamento. A gente escolheu esses puxadores também, muito bonitos, né, bem industrial, e todas as gavetas aqui, todas as portas têm esse estilo provençal, que são essas almofadas, né? Tudo aqui, né, fecha, não vai bater a porta, então tudo tem o amortecimento aqui também na parte das gavetas e das portas. E aqui nós temos essa bancada, essa ilha, que aqui embaixo também tem uma adega e uma cervejeira, então ficou bem prático isso, né? Muito interessante. E
tudo aqui, né? Tudo tem as tomadas, a gente buscou trazer aí, né, na proposta, deixar tudo certinho, correto, e também a atualização do quadro de energia, né? Se não cabe tanto equipamento dentro desse apartamento. A gente pensa, né, nesses detalhes técnicos também, né, gente, para que tudo funcione bem, né, e a gente traga segurança aí para a execução. Agora vamos falar dessa mesa, né? A mesa abraça a ilha. A mesa a gente escolheu também essa questão de ser mais arredondada, orgânica, pensando também nas crianças, as quinas, e até para ter esse movimento e essa circulação nessa área para que a gente conseguisse colocar aí 4 banquetas. Por quê? Pai, mãe, as 2 gêmeas, a gente precisava fazer o quê? 4 banquetas aqui. Isso. Essas banquetas não tá na altura padrão, né? Aquela banqueta intermediária que a gente gosta de usar bastante. A gente escolheu o couro aqui, até por uma questão de manutenção, né? Então, assim, fica mais fácil de limpar, de manter. Então, é um corino aqui. Ficam à vontade para comer churrasco aqui. Então, ficou uma bancada bem gostosa com essas cadeiras. E a gente fez todo esse desenho em volta dessa ilha, né? A gente abraça essa ilha e do lado do sofá, nessa transição, a gente colocou esse espelho em serralheria, o espelho do Cicote também, as mesinhas laterais, nosso parceiro, e essa luminária, que trouxe muita personalidade aqui para essa transição, e a gente tem uma circulação bem gostosa aqui. Desse lado, a gente começa a entrar um pouquinho no garden. Aqui, se vocês verem, é uma partezinha que a gente criou uma brinquedoteca para as meninas, mas isso a gente vai mostrar para vocês em seguida que a gente for pro quarto delas. Agora vamos conhecer aqui essa parte, né? A área íntima, onde tem os quartos, as suítes, o quarto das gêmeas também. A gente ama mudar um layout, né, gente? Então, o que acontece? Aqui existe uma porta. Então, aquela portinha ali, ela era aqui. Então, nós pedimos para a construtora trocar os lados, que eles invertessem aqui o quadro de energia de dados, ficasse desse lado, e a porta para a entrada desse escritório, que daqui a pouquinho vocês vão ver, ficasse daquele ladinho. Por que a gente fez isso? Porque aqui também, nesse quarto, que eu já vou mostrar para vocês, existe uma parede. Então, a gente quebrou essa parede, e aqui atrás tem todo o guarda-roupa, todo o espaço aqui desse quarto. Então, vamos lá conhecer comigo? Vem aqui. Então, vamos conhecer essa suíte master. Nós pintamos, né, todas as portas de azul. As portas foram laqueadas, como eu comentei. E aqui que eu quero mostrar para vocês. Essa sequência aqui, onde nós temos esse nicho com as portas aqui desses armários, existia aqui uma parede. Então, nós quebramos aqui, demolimos tudo isso, empurramos esses armários para dentro do outro dormitório, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês, porque a gente tem passagem aqui pelo garden, e aí a gente consegue acessar todas as outras, né, os outros quartos através aqui do corredor do garden. E aqui também nós pintamos, né, junto com a mesma cor aqui, que é o azul Grécia, né? A gente fez aqui esse pórtico de entrada, e aqui já tem os armários do quarto do casal. Esses armários aqui, eles têm portas caneladas. Todos os perfis aqui são os perfis metal preto, né? Que tudo vem combinando aqui, né, com a casa inteira. Então, todos os metais não tem outra cor, todos eles ficaram nesse módulo preto aqui. Agora vamos conhecer esse cantinho aqui do outro lado. Essa super cama, né, Flá? A cama escolhida foi uma cama queen. O jogo de cama, inclusive, é um acervo da cliente que a gente, quando chegou aqui, ficou encantada, falou, não, vamos manter. A gente só trouxe uma produção, né, umas almofadas dos nossos parceiros da Casa 4, mas ficou assim, uma super cama queen, em que a gente abraçou com essa cabeceira de couro. Então, muito dentro da proposta que a gente vem falando pra vocês, né, desse projeto. O cimento queimado,
o couro, as arandelas pretas. Se você ver até o espelho tem essa moldura preta também. Então a gente trouxe esses elementos lá da área social aqui pro quarto também. Do lado da cama, cada um tem sua arandela, né? Mas essa arandela foi pensada para atender esse espaço, que é um espaço penteadeira, espaço make aqui, né? Tem uma gavetinha de apoio, um super espelho, uma arandela direcionável, e a gente deixa também esse espaço aqui, que é o espaço do cortineiro. O cortineiro, normalmente a gente faz com 15 centímetros. É até legal vocês terem essas medidas, né? Então, todos os móveis, cama, marcenaria, ela nunca encosta direto na parede, para a gente ter essa mobilidade aqui, de ter essa cortina, né, para poder utilizar. Aqui, como a gente não tem forro, a gente usou o que a gente chama de bandô. A gente desce um pedacinho de drywall mesmo, de 15 centímetros também, né? A profundidade tem 15 centímetros e a gente desceu 15 centímetros para ficar com esse visual em que você não vê a cortina. Toda a iluminação é de sobrepor os spots, né? Um perfil que a gente usou aqui, que realmente é para não utilizar forro, que é uma obra mais rápida também e otimiza custo. Agora, a parte delícia desse quarto é também essa integração com o garden, que é uma surpresa aqui para vocês. Tem mais um ambiente aqui. Ai, cadê? Não achei. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui fora, que aqui a gente já começa a ter essa integração com o garden e é uma área super gostosa que abraça todos os dormitórios. Nessa parede a gente usou o mesmo azul, né, que é o azul Grécia. A gente gostou muito, né, dentro da proposta do projeto de vir com esse azul, pinta a porta também. Em alguns locais a gente até pintou o teto, mas aqui a gente pintou a porta de entrada para o banho da suíte, toda essa parede, e fez essa prateleira aqui, que ela usa como decoração, né, e numa necessidade, de repente, quando colocar uma TV aqui futuramente, a gente tem um espaço lá em cima para colocar o aparelho, né, de TV a cabo, caso necessário. A gente deixa toda a infraestrutura pronta por dentro da parede. Por isso que às vezes a gente precisa fazer essa prateleira que abraça um pouquinho, caso necessário a gente ter esse aparelho de TV a cabo. Mas vamos conhecer o banho da suíte. Esse banheiro, como a gente comentou muito, né, para vocês aqui no vídeo, esse banheiro foi feito pela construtora. Todas as instalações de revestimentos, bancadas, durante o Personalize. Então a cliente entrou em contato com a gente quando ela comprou o apartamento e falou assim: meninas, a construtora aceita a personalização do meu arquiteto. Então a gente fez todos os projetos civil e a construtora trabalhou em cima do nosso projeto. Então aqui a gente desenhou essa bancada em quartzo branco, a cuba é esculpida, todos os metais pretos Deca, tá? Desde torneira e aqui também a válvula de clique igual a do lavabo. A marcenaria da Biblos, a gente escolheu a marcenaria azul. Gente, azul é a cor querida aqui, né? Durante esse projeto. A gente usou esse perfil, esse puxador, né? Que é como se fosse um perfil preto. E ele tem essa pegada um pouquinho mais prática. Por que que a gente gosta muito de usar esses puxadores metálicos? Porque banheiro, a gente costuma manusear muito as coisas com a mão molhada, a gente fala, banheiro e cozinha. Então, às vezes, o cava pode ser que acumule sujeira, por ser uma área mais úmida, assim. A gente gosta muito desses perfis metálicos pela praticidade, né? E até pela manutenção dos móveis também. Aqui essa super espelheira com moldura em preto também. A porta é passante, se você ver aqui, ó, as portas você consegue pegar por baixo sem tocar o espelho. Então não tem aquela questão de a gente ficar colocando a mão do espelho para abrir e sujar o espelho. Então você pega por baixo, a gente abre esse super espelho aqui. A gente fez esse LED decorativo aqui também durante o processo de projeto. Esse aqui também é da Biblos, tá? Então a Biblos já fez toda a marcenaria e já entrega com as portas de espelho também. Já essa outra peça aqui foi feita por uma serralheria. Então são dois fornecedores, tá? Então esse aqui foi um outro fornecedor que a gente desenhou toda essa serralheria numa profundidade muito, gente, aqui, se eu não me engano, aqui tem 7 ou 8 centímetros, é bem fininho, por quê? Para não atrapalhar a utilização do vaso sanitário. Muito decorativo também, mas a proposta foi ser bem slim mesmo e não pesar aqui dentro desse banheiro. O toalheiro é aquecido. A gente trouxe esse toalheiro preto aquecido. O box, a gente, apesar de ter a possibilidade de ser até o teto, porque aqui nós temos janela, poderíamos usar o box até o teto, a gente decidiu deixar um espacinho ali. Ela falou assim: meninas, fico preocupada de repente construir uma clausura ali, de ficar uma coisa muito fechada. Então a gente levou o máximo possível, mas deixou 15 centímetros lá em cima, que é um pouquinho de respiro ali, para o box poder respirar. São dois revestimentos diferentes, aqui é um branquinho, dentro
dentro do box a gente trouxe uma outra proposta de revestimento da Portobello e fizemos o nicho do shampoo em quartzo branco também, que é o mesmo acabamento da bancada. Ficou um banheiro incrível aqui nessa proposta de todo o projeto de azul e preto, que eu espero que vocês tenham gostado. Saindo aqui da Suite Master, lembra que eu falei pra vocês que o Garden abraça todos os quartos? E aqui a gente já tem essa primeira saída do Garden, né? Que é esse espaço em que a gente construiu essa cobertura de vidro com essa estrutura preta aqui e todo o fechamento de vidro aqui também foi construída para trazer esse espaço, né? Para lembrar um quintal. O Garden é gostoso por essa característica, né? A gente tem um espaço ao ar livre, essa sensação de um quintal, mas a gente tem toda a segurança de um apartamento. Aqui, essa divisória, ela já é a divisória que a gente já encontra com a lavanderia e a cozinha. Mas para não ficar aquela baguncinha que lavanderia sempre tem, né, gente? Vida real. A gente construiu essa divisória aqui e até para poder molhar, essa divisória, ela é feita de alumínio pintado em preto. Porque aqui é uma área que os clientes querem deixar as filhas bem livres para brincar. Daqui a pouco a Flávia mostra para vocês, tem brinquedoteca, chuveirão nesse Garden. Então a gente construiu essa divisória para esconder um pouquinho a lavanderia, uma porta também, e ela é num alumínio pintado preto. E aqui, bem na saída do quarto, a gente fez esse starzinho, que é muito gostoso também. Essas cadeiras são do nosso parceiro Cicote também, num linho cinza. Tem essas duas mesinhas com puff aqui também. Gente, giratórias, olha que gostoso aqui. E ficou mais uma área aqui para os clientes poderem curtir aqui com toda a família. E agora, para lá, a gente tem, né, o que foi um ponto forte, né? Acho que isso foi determinante para a escolha do cliente para comprar esse apartamento, que é o espaço gostoso em que eles construíram brinquedoteca, né, Flá? Conta aí um pouquinho dessa parte. Sim, gente, olha que legal essa parte da brinquedoteca. Então a gente trouxe aqui uma casinha. Mais um pouquinho, gente, eu consigo entrar nessa casinha e brincar com as meninas, com as gêmeas. Então aqui é o quê? Uma área, né, para elas desenhar, escrever, brincar, ter um processo criativo. A gente também trouxe esse cordão de luz aqui, que à noite faz um clima, né, muito bonitinho. Então tem essas luzinhas, esses pontos de luz aqui, que são esses cordãozinhos. E aqui, né, gente, a sensação das meninas, que é a casinha. Então tem aqui a parte que elas brincam, né, a parte lúdica. E desse lado tem um chuveirão. Como a gente tá na praia, né, a gente também pode usar esse espaço aqui para tomar um sol. Tem uma outra parte ali, né, do outro lado do Garden, que faz a conexão ali com a parte da churrasqueira. Então aqui tem um chuveirão e as meninas pegam aqui também essa parte, né, da piscininha e elas ficam brincando aqui com a parte da chuveiro, a parte molhada, né? O legal de morar na praia é isso. Esse quarto aqui, que é o quarto de hóspede e escritório, também é integrado com a varanda e tem essa porta de acesso do Garden para aqui, para esse escritório. Lembra que a Flá comentou sobre o estudo de layout que a gente fez, em que o guarda-roupa reduziu esse quarto? Então, essa parte aqui, ó, é o guarda-roupa que está embutido lá no quarto do casal. Então, essa parte aqui do guarda-roupa do casal, a gente fala que roubou aqui desse terceiro quarto. Mas, desse lado, a gente construiu um roupeiro. Então, como tem essa divisão, né, dos ambientes, ainda ficou para esse lado aqui, ficou um roupeiro super funcional também, que o cliente utilizou. E aqui é um outro home office, o home office da esposa. Então, a gente tem essa super mesa azul aqui, né, de trabalho. E a gente tem também esses gaveteiros que a gente fez essa moldura, mas diferente da moldura que a gente tem na cozinha e na varanda, essa não é laqueada. Ela é feita com o próprio MDF. Então, você percebe que é uma sobreposição
distribuição das peças de MDF que a gente fez. Essa peça tem um melhor custo, né, que a peça laqueada, e traz também a personalidade, né, e todo o desenho do projeto, mas é feito com o próprio MDF esse daqui. Além de ser um office, a gente pensou também num quarto de hóspedes. Então aqui tem uma cama adicional, tem o guarda-roupa, trouxemos uma arandela para a pessoa que for dormir aqui ter esse conforto de iluminação também, e essa serralheria maravilhosa que abraça também aqui essa parte decorativa do quarto. E é uma proposta interessante também porque caso as clientes, por exemplo, vou sair final de semana, preciso de uma babá para ficar com as crianças. Esse quarto tem acesso ao banheiro compartilhado das meninas, que é essa porta aqui que a Flá depois vai mostrar para vocês. E se no futuro a mãe decidir, né, que as gêmeas, né, durmam em quartos separados, elas têm como usarem o mesmo banheiro, porque essa porta dá acesso ao banheiro para as duas meninas. Saindo aqui agora do escritório, nós temos esse encontro aqui com a suíte do quarto das meninas. Então, esse banheiro nós planejamos a cor, que é flor de maçã. E olha que fofo, gente, essa marcenaria tem até uma escadinha para as meninas poderem subir aqui e utilizar a bancada. A bancada é um quartzo branco, tem toda a parte aqui, né, do espelho, tem iluminação indireta, que é muito gostoso essa sensação, né, de ter uma iluminação mais baixa também. E aí, cada uma, né, gente, é tudo em duplicidade, né, tudo duplo. Tem aqui a bancada de cada uma das gêmeas. Esse banheiro aqui é bem funcional, gente. Nós temos aqui, então, a ducha higiênica, todos os pisos são da construtora, e aqui a gente tem um monocomando interligado aqui com o chuveiro e a duchinha. Agora vamos entrar aqui no quarto das meninas, que tá lindo, maravilhoso. Tem um papel de parede lindo. A gente colocou esse papel de parede aqui. Nossa, foi muitas escolhas. A gente fez muitos projetos, eu até comentei com vocês. A gente fez umas 8 revisões. Então, qual era a cor do teto? Qual a cor que a gente ia colocar nesse papel de parede aqui? Então, escolhemos esse verdinho, que ele combina muito bem com essa porta que foi laqueada, também na cor flor de maçã. Ficou lindo, maravilhoso. E desse lado aqui é um quarto, gente, que é para acompanhar mesmo o crescimento das gêmeas, né? Acompanhar o crescimento delas, quando eu falo assim, tem a beliche? Tem a beliche, mas essa beliche pode ser desmontada e elas também podem dividir aqui uma cama extra. Então aqui debaixo dessa cama, nós temos aqui uma bicama. Então a gente consegue pegar essa bicama aqui e abrir. Até a mamãe delas, né, comentaram que elas dormem aqui embaixo ainda. Essa parte aqui de cima fica mais para elas brincar, né? A gente também pensou de colocar essa iluminaçãozinha aqui, gente. Olha que fofinho. Então, cada uma tem a sua iluminação, elas ficam aqui, porque elas já estão desenvolvendo a alfabetização, né? Então, elas já estão lendo, já tem, né, aquele universo lúdico de leitura, os livrinhos delas estão aqui também. E essa mesa é super importante, porque as duas ficam aqui, daqui a pouco elas vão ter lição de casa para fazer, então essa mesa é uma tábua que você pode remover e aí você vai aumentando. Então isso é muito interessante porque você não precisa ficar passando por diversas reformas, troca a mesa, tira a mesa. Então isso daqui é muito funcional para o crescimento delas. E claro, tem um outro papel de parede aqui. Aqui já tem os acrílicos, né? A gente tá a carinha delas, assim, elas são muito fofas. Tem essa prateleira que a gente colocou também, que é uma serralheria. Então, futuramente também, aqui, né, vai sair essa parte de brinquedo, vai entrar os livros também. Então, uma prateleira bem reforçada. E para ajudar também, nós colocamos essa arandela. A gente colocou aqui o acesso da iluminação, mas nela também tem um botãozinho de liga e desliga, então dá para acessar pelos dois lados. A gente tentou fazer com que elas conseguissem, né, alcançar tudo, então os livros, a mesa, a parte aqui, né, da cama, tem a escadinha, então ficou bem perfeito para que elas conseguissem aí, né, usar o quartinho delas. E aí depois, aqui saindo, nós temos a parte da varanda. Então aqui tem um lugarzinho de leitura delas, é bem clean,
Tem a baguncinha delas aqui, mas é o espacinho onde ficam todos os livrinhos, conectado aqui com o quartinho delas, saindo da varanda. Vamos conhecer a cozinha. E que cozinha que não ficaria linda, toda branca, laqueada com bancada branca, né? É uma proposta incrível e realmente aqui a gente foi até o fim com essa proposta. A cliente escolheu uma cozinha laqueada branca, igual a Flávia falou também, ela tem esse estilo provençal, né? Em que a madeira passa por esse desenho e depois ele é totalmente pintado. Uma peça laqueada é feito dessa forma, né? Ela é pintada, é um processo de pintura, muito parecido com o processo de pintura automotivo. Por isso ele tem um custo, né, um pouquinho maior e ele também tem um cuidado especial na limpeza e manutenção. Bem como os puxadores da área social, da varanda gourmet, a gente escolheu os mesmos puxadores com essa pegada um pouco mais industrial aqui, preto, para essa área da cozinha e fizemos toda a distribuição aqui dos eletrodomésticos, toda a parte funcional. Aqui é uma entrada de serviços. Eu entrei com vocês pela entrada social e a gente tem uma entrada de serviços aqui. Então a gente já começa tendo os gavetões, o porta-temperos, que não falta, o cooktop, a gente construiu essas prateleiras para colocar xicrinhas, serralheria. Aqui é um ladrilho hidráulico da Ladrilar, que foi instalado pela construtora também durante todo o processo da obra. A gente tem a lava-louças, filtro, a pia, a parte de cima que a gente mesclou um pouquinho do azul com essa porta canelada, com a moldura preta, porque tá muito dentro da proposta. Bom, vocês conheceram todo o apartamento, né? A gente trouxe muito essa coisa do preto, do canelado, muito parecido também com a cristaleira que a gente tem ali na entrada. Aqui a gente tem essa super geladeira, é uma inverter e a gente escolheu ela para ficar mais escura mesmo. Fizemos essa torre de eletros. O que é a torre de eletros? A gente coloca o forno e micro-ondas, normalmente micro-ondas de embutir, né? Que é esse modelo, e dá para otimizar tanto a parte de baixo quanto a parte de cima. E aqui a gente trouxe um espaço que a gente chama de dispensa, né? Um dispenseiro. Canelado também dentro da mesma proposta, mas esse armário alto para a gente conseguir colocar os itens da dispensa. Aqui em Santos faz muito calor, é um clima um pouco mais abafado, né, Flá? Então a gente trouxe aqui tanto ar-condicionado na cozinha quanto ventiladores. A gente fez uma iluminação, né, uma proposta de iluminação, mas também fizemos a instalação de ventiladores e de ar-condicionado que fica aí na copa, né, Flá? E essa copinha para refeições rápidas, né? Gente, não tá uma coisa mais fofa essa copa? Olha, o tecido a gente escolheu no catálogo para trazer mesmo essa pegada, né, um pouco ali de Nova York, todas, né, as tendências de tecidos que vêm da moda, que a moda também, né, veste dentro da nossa casa. Então, aqui tem um banco baú, onde a gente consegue levantar esse banco e colocar coisas ali dentro, né, aquela baguncinha. E aqui nesse cantinho ficou o vassoureiro. Então, aqui dentro, né, ficou bem espaçoso, ficou, né, tem para organizar tudo. E aqui fora vocês vão ver, né, que eu vou mostrar aqui, que tem essa lavanderia. Essa lavanderia ficou bem compacta, onde aqui hoje, né, essa copinha era a lavanderia. Então a gente removeu tudo aqui, né, toda a parte de esgoto, de água, a gente demoliu, isolou tudo isso e aí a gente colocou aqui essa lavanderia que ficou maravilhosa. Lá em cima tem o nosso ar-condicionado, aqui já existia esse forro de gesso também e esse cantinho aqui onde eu vou mostrar para vocês agora era um lugarzinho onde a gente tem aquele banheiro de serviço e a parte, né, dormitório, né, de serviços. Então nós colocamos essa janelinha, a gente pediu para a construtora para colocar essa janela e aqui é um segundo home office. Então se um dia as gêmeas elas quiserem ali, né, usar, compartilhar mais aqui o quarto, cada uma vai ficar num quarto, aqui seria um ponto, né, para que os pais pudessem trabalhar. Então aqui é o home office do pai e lá fica o home office da mãe. E a gente colocou esse papel de parede maravilhoso que dá essa sensação de
cimento queimado aqui, ficou muito legal. Aqui tem toda a parte da estante também, os armários. A gente fez uma bancada com uma profundidade bem, né, profunda, porque ele tem aqui essas duas telas, precisa, né, de uma área bem grande, e as tomadinhas estão encaixadas aqui, né, no detalhe, para vocês entenderem como a gente posicionou todas as tomadas. Aqui atrás tem aquele banheirinho de serviços, então aqui é bem simples, gente. Manteve mesmo tudo que a construtora entregou, os revestimentos branquinhos. A gente colocou aqui um espelho, tem um chuveiro, nem tem para ducha. A intenção não é usar esse banheiro, mas caso aconteça, né, algum problema, deu um problema no aquecedor, tem que desligar, né, a parte do aquecedor a gás, às vezes o chuveiro salva, então é bom ter aí um ponto de elétrica dentro de casa também para uma emergência. E aí também essa bancada aqui é uma bancada pronta, a gente comprou ela na Leroy Merlin, super bacana, e a gente fecha aqui esse apartamento com esse banheiro de serviço. E aí, o que vocês acharam desse apartamento em Santos? Bora morar na praia? Brincadeira! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de acompanhar esse tour com a gente. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreve. Curte, compartilha, comenta, que ajuda muito a gente aqui. E bora pro próximo vídeo. Até mais!